Dos critérios de julgamento. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnico ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão, maior retorno econômico. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão, maior retorno econômico. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. São os critérios de julgamento: menor preço, maior desconto, melhor técnico ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão, maior retorno econômico. O julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará um menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. O julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará um menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. O julgamento por melhor técnico ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. O julgamento por melhor técnico ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Esse critério de julgamento por melhor técnico ou conteúdo artístico poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Então, esses critérios de melhor técnico ou conteúdo artístico poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação segundo fatores objetivos previstos no edital das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação segundo fatores objetivos previstos no edital das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. O critério de julgamento por técnica e preço será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de 5 coisas. Então, o critério de julgamento por técnica e preço será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Então, para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Para a contratação de serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação.
para a contratação de serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Para a contratação de bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação, para a contratação de bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação, para a contratação de obras e serviços especiais de engenharia, para a contratação de obras e serviços especiais de engenharia e não comuns, para a contratação de objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Para a contratação de objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Então, o critério de julgamento por técnica e preço será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de 1. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. 2. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. 3. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. 4. Obras e serviços especiais de engenharia. 5. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e em seguida as propostas de preço apresentadas pelos licitantes na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 dessa lei e em regulamento. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 dessa lei e em regulamento. O artigo 88 diz que ao requerer a qualquer tempo inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para a habilitação previstos nesta lei. Está tratando do registro cadastral. No parágrafo 3º ele diz que a atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. No parágrafo 4º ele diz que a anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, que eu acabei de citar, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do registro de forma objetiva em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Além disso,
O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Então, o julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e relação dos produtos que serão entregues. E, por fim, o julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferidas nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 dessa lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP. Então, o julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 desta lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Então, o julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Além disso, por atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues, e por atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 dessa lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Essa banca que eu citei mais acima, que eu falava de banca designada para esse fim, da atribuição de notas e quesitos de natureza qualitativa, terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública e também poderá ser composta de profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos específicos em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º dessa lei. Então, essa banca que eu falei que que o julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por atribuição de notas e quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim. Então, esta banca ela terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de 1. Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública e 2. Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme disposto no artigo 7º desta lei, que diz que caberá à autoridade máxima do órgão da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. 1. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. 2. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação testada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. E 3. Não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para a contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, previstas nas alíneas A, D e H do inciso 18º do caput do artigo 6º dessa lei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$300 mil, o julgamento será por melhor técnica ou técnica e preço na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Então, novamente, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, os quais são
estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, e controle de qualidade. E tecnológico, análises, testes e ensaios de campo laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição desse inciso. Então, para estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, e controles de qualidade tecnológico, análises, testes e ensaios de campo laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição desse inciso. Então, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual, especificamente esses três que eu citei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$300 mil, seja superior, não inferior, superior a R$300 mil, o julgamento será por 1. Melhor técnica ou 2. Técnica e preço na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Então, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual, previstos esses três casos que eu citei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$300 mil, o julgamento será por melhor técnica ou o julgamento será por técnica e preço na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento por maior retorno econômico, os licitantes apresentarão proposta de trabalho que deverá contemplar as obras, os serviços ou os bens com os respectivos prazos de realização e fornecimento e a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária, e além disso, nas licitações que adotarem o critério de julgamento por maior retorno econômico, os licitantes apresentarão proposta de preço que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período expressa em unidade monetária. Então, nas licitações que adotarem o critério de julgamento por maior retorno econômico, os licitantes apresentarão proposta de trabalho que deverá contemplar as obras, os serviços ou os bens com os respectivos prazos de realização e fornecimento e também deverá contemplar a economia que se estima gerar expressa em unidade de medida associativa à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária. Além disso, nas licitações que adotarem o critério de julgamento por maior retorno econômico, os licitantes apresentarão proposta de preço que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período expressa em unidade monetária. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com execução do contrato que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com execução do contrato que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho deduzida a proposta de preço. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho deduzida a proposta de preço. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, a diferença entre a economia contratada e a economia efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Além disso, nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, se a diferença entre a economia contratada e a economia efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato,
contrato, o contratado sujeitar-se ainda a outras sanções cabíveis. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, se a diferença entre a economia contratada e efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se ainda a outras sanções cabíveis.